O Tiger é um dos mais recentes helicópteros de ataque do mundo. Em voo rasante a grande velocidade, utiliza toda a sua capacidade. E como um verdadeiro tigre, surpreende e abate a sua presa com eficiência. Tudo sobre aviões de combate. Helicópteros de combate. O helicóptero armado de ataque surgiu nos anos 60 e se converteu numa das armas mais importantes sobre o campo de batalha. Inicialmente, quando entrou na Guerra do Vietnã, substituiu os tanques como arma dominante na batalha terrestre. Ágeis, equipados com a tecnologia mais sofisticada e com armas de grande precisão, os helicópteros de ataque como o McDonnell Douglas AH-64 Apache, o Eurocopter Tiger e o Milley Mi-24 Hind são tão importantes para a guerra moderna como foi a invenção das armas de fogo. Ainda que sejam lentos e vulneráveis, comparados com outros aviões de apoio às tropas, os helicópteros têm a capacidade de ficar suspensos no ar e realizar seus ataques protegidos por árvores, edifícios e desníveis do terreno. Quando ataca, nem a escuridão, nem o mau tempo servem de proteção para o inimigo. Com os avançados sensores de visão noturna e os raios infravermelhos para os alvos, os helicópteros podem combater tanto de dia quanto de noite. A partir da sua entrada em serviço na Guerra da Coreia, o helicóptero evoluiu muito. Foi usado pelos britânicos na Malaya e em Bornéu e pelos franceses na Argélia. Mas foi no Vietnã que ele conseguiu seu melhor destaque. Inicialmente foi utilizado como meio de transporte ou como ambulância, mas não demorou a ser também utilizado com finalidades mortíferas. Os helicópteros de assalto foram equipados com canhões e baterias de foguetes para apoiar as tropas terrestres. O Hill Cobra foi o primeiro helicóptero de combate que entrou em ação no Vietnã. A partir de então, os helicópteros de ataque foram dotados de maior capacidade de fogo e sistemas mais sofisticados para localizar os alvos com maior precisão.
Ao mesmo tempo, os mísseis antitanques foram projetados para perfurar os alvos blindados nos campos de batalha. O pioneiro dos helicópteros de combate foi o Bell H-1 Hill Cobra. Seu tandem para a tripulação serviu de modelo para a maioria dos helicópteros de ataque que atualmente estão em serviço. Na frente, sob a sua cabine estilo caça, está sentado o copiloto atirador e atrás dele o piloto. A Guerra do Vietnã acelerou o progresso do Hill Cobra. Além de usar muitos dos sistemas já testados como o UH-1 Hill, o Hill Cobra era mais ágil, tinha maior capacidade de fogo e maior velocidade. Durante as operações de assalto aéreo, foi destacado como helicóptero de apoio de fogo. Depois do Vietnã, o exército americano concentrou sua atenção na ameaça que o Pacto de Varsóvia representava para a Europa. Foi utilizada uma tecnologia de ponta para superar numericamente os tanques do Bloco de Leste e foi projetado um novo helicóptero de combate, o Apache. Porém, ele só entraria em serviço muitos anos depois. Durante os anos 70 e grande parte dos 80, foram construídas muitas versões do Cobra, o principal helicóptero de ataque da US Army. Ocultado detrás das árvores e em outros esconderijos, a missão do Cobra durante a Guerra Fria era destruir com os seus 8 mísseis TAU os carros blindados do Pacto de Varsóvia. Seus alvos incluíam a artilharia autopropulsada, os tanques e os transportes blindados do Pacto de Varsóvia. O AH-1 foi amplamente exportado, sendo particularmente utilizado pelas forças de defesa israelenses. Além das suas principais missões, tanto a de atacar carros blindados quanto a de apoiar as forças terrestres, como na invasão do sul do Líbano em 1982, o Hill Cobra realizou frequentes ataques contra posições dos terroristas. Entretanto, seu maior usuário continua sendo a US Army com seus 800 exemplares. Alguns deles entraram em combate na Operação Tempestade do Deserto. Outros estão em serviço no Japão, na Jordânia, no Paquistão, na Coreia do Sul, na Tailândia e na Turquia. Atualmente, o mais avançado Cobra é o modelo Whiskey, com 2 motores em serviço na US Marine Corps. Transporta 8 mísseis TAU, ou Hellfire, e possui um avançado sistema de visão noturna e de designação de alvos. O AH-1W demonstrou sua capacidade em combate durante a Tempestade do Deserto. A ocupação iraquiana da cidade saudita na fronteira com o Shafji foi repelida e aniquilada pelos marines e pelas forças árabes da coalizão. O fogo de apoio foi proporcionado pelos helicópteros Cobra armados com mísseis Hellfire. Parecendo um inseto zangado, o AH-64 Apache é o helicóptero de ataque mais moderno e versátil do mundo.
Sua fabulosa combinação de sensores, sua capacidade de sobrevivência, seu armamento e seu rendimento seguem o modelo da maioria dos helicópteros de ataque. Projetado na metade dos 70 para substituir o Rio Cobra em serviço na US Army, o Apache esteve em serviço até 1985. Seguindo o padrão de helicóptero de ataque, o Apache tem uma blindagem de materiais compostos para se proteger do fogo antiaéreo inimigo. Dois motores T-700 possibilitam uma excepcional agilidade e uma velocidade máxima de 300 km por hora. Os dois motores estão dotados de supressores dos gases de escape para diminuir a detecção inimiga por raios infravermelhos. A principal característica no projeto do Apache é a capacidade de sobrevivência. Os motores, muito separados, funcionam isoladamente através de uma caixa de engrenagens. Se um deles for destruído, o outro manterá o avião no ar. O Apache é uma arma punitiva. Possui cisternas de combustível de fechamento automático e controles adicionais de voo. Seu equipamento, incluindo a transmissão, está protegido por um composto de boro, kevlar, aço e pode aguentar o impacto dos disparos das metralhadoras, como também dos canhões de até 23 milímetros. Suas paletas do rotor podem seguir funcionando durante 5 horas depois dos impactos. Se o avião for derrubado, a tripulação poderá sobreviver graças à blindagem do cockpit e aos dispositivos do trem de aterrissagem. Com sofisticados aviônicos de navegação e controle de voo, o Apache é dotado de um sistema de localização e amarração dos alvos, TADS, e de um sensor de visão noturna para o piloto. Estes elementos constituem sua maior capacidade e lhe permitem operar com eficiência durante as 24 horas do dia, sob quaisquer condições meteorológicas. Com o seu sistema de navegação, o Apache realiza voos rasantes e se adapta às diferenças do terreno. Os consoles e os comandos do cockpit foram desenhados para diminuir o trabalho da tripulação. O sistema de ataque, TADS, montado no nariz, consiste de um telêmetro e de um indicador de distância, de um sensor infravermelho e de um sistema de televisão noturna, utilizado tanto para localizar e designar alvos como para prestar apoio ao sistema de navegação. O TADS permite que o Apache saia rapidamente do seu esconderijo e em poucos segundos localize os alvos. Seus ataques são feitos a partir de distâncias inalcançáveis para os mortíferos sistemas de defesa aérea inimiga. Normalmente, o Apache transporta 8 mísseis anti-blindagem Hellfire, sua principal arma. O Hellfire tem um localizador laser semi-ativo que detecta os reflexos produzidos pelo indicador de laser sobre o alvo. A combinação da energia cinética com uma cabeça em tandem permite ao Hellfire perfurar até mais de 1,5 metro de blindagem, podendo destruir qualquer tipo de veículo blindado. A designação de laser pode ser dada pelo próprio sistema TADS, por um designador desde a terra ou por um helicóptero explorador. O armamento fixo do Apache é o chain gun de 30 mm com um alcance de 2 km. Ajustados aos visores dos capacetes do piloto e do atirador, serve como proteção contra as ameaças aéreas e pode facilmente destruir os veículos blindados.
Durante a tempestade do deserto, o Apache dissipou todas as dúvidas sobre a eficiência das suas armas, seu rendimento e seu sistema de armas. Interceptar alvo iraquiano. 1.0. Fogo! Fogo 1. Fogo 2. Fogo! Apesar do seu alto custo, 10 milhões de dólares por cada exemplar, foi comprado por 7 usuários estrangeiros. O pedido mais significativo foi feito pelo exército britânico. Com o tempo, sua capacidade evoluiu. Sua mais recente característica é o radar Longbow no eixo do rotor, que lhe possibilita lançar a versão guiada do míssil Hellfire. Em qualquer das suas versões, o Apache é o mais assombroso helicóptero de ataque do mundo. Como os americanos, os soviéticos também introduziram funções de ataque nos seus helicópteros de assalto. O Mi-24, que entrou em serviço no início dos 70, é o seu melhor representante. Este exemplar, de aspecto amedrontador, não tem um equivalente ocidental. É um típico modelo da filosofia ofensiva soviética. Apesar de transportar mísseis antitanque, o Hind não foi projetado exclusivamente como helicóptero antitanque. Na realidade, sua principal missão é servir de apoio aéreo orgânico ao exército soviético. Rápido e muito protegido, o Hind atua como uma artilharia móvel capaz de lançar um tremendo fogo de apoio em qualquer lugar do campo de batalha. Ao contrário dos helicópteros de ataque ocidentais, o Hind possui também uma cabine com capacidade para 8 soldados ou para uma carga de munições. Como parte da filosofia soviética de ataque total a grande escala, o Hind foi projetado para escoltar o avanço das colunas blindadas e abrir o caminho para os tanques rápidos nas linhas de defesas inimigas. Centenas destes helicópteros foram deslocados e o Hind se converteu na arma mais temida do arsenal do Pacto de Varsóvia. Na Europa, os helicópteros de combate designados para apoiar as unidades do exército estavam sob o controle da aviação frontal e eram pilotados pela tripulação da Força Aérea Soviética. O Hind aportou uma grande experiência para os soviéticos durante a Guerra do Afeganistão. O helicóptero de combate alterou enormemente o equilíbrio de forças e foi uma das armas soviéticas mais temidas pelos guerrilheiros Mujahideen afegães. O equilíbrio foi restabelecido com a ajuda ocidental aos Mujahideen com mísseis superfície-ar que derrubaram muitos Hind soviéticos e afegães. Outras táticas e modificações foram então necessárias. Os Hind também entraram em combate servindo em alguns dos 30 países que o compraram.
O sucessor do Hind é o Mi-28. Seu nome de código para a OTAN é Havoc. O Havoc voou pela primeira vez em 1982 e tem semelhanças com o Apache americano, ainda que seus sistemas sejam mais avançados. O Havoc é fortemente armado com 2 toneladas de foguetes e mísseis. Seu impressionante canhão de 30 milímetros é o mesmo dos transportes blindados soviéticos BMP-2. Se necessário, o Havoc pode recarregar seus 300 cartuchos com a munição destes veículos. O armamento antitanque consiste de 16 mísseis Sturm. Seu nome de código para a OTAN é AT-6 Spiral. O segmento deste míssil é feito oticamente e guiado pelo atirador. Tem um alcance de 5 quilômetros. Sua ogiva, de 10 quilos, pode atravessar 30 centímetros de blindagem num ângulo de 60 graus. Atualmente, o Havoc está em concorrência com seu rival do exército russo, o Kamov-K 50 Rokun. Mil está projetando uma versão mais avançada com radar e mísseis antitanques guiados por laser. Hoje, o menor helicóptero de ataque operacional é o A-129 Mangusta italiano, que entrou em serviço em 1990. Apesar do seu tamanho, tem uma grande potência de fogo. Atualmente, 60 Mangusta, propulsionados por 2 turbinas Rolls-Royce Gen, estão em serviço na aviação militar italiana. O Mangusta, todavia, não está dotado de canhão. Uma segunda série de 60 exemplares será equipada com uma metralhadora de 12,7 milímetros. Seu principal míssil antitanque é o TOW, podendo ainda transportar mísseis Hot e Hellfire. Em 1992, o Mangusta foi deslocado para as missões de garantia de paz da ONU na Somália. Desde 1991, o principal rival europeu do Apache é o ágil Eurocopter Tiger franco-alemão, o helicóptero mais avançado do mundo. A estrutura do Tiger é feita de muitos materiais compostos. Diferente de todos os helicópteros de ataque, no Tiger, o piloto está sentado na frente e o atirador e o copiloto atrás. Os exércitos francês e alemão encomendaram mais de 400 Tiger em 3 diferentes versões, antitanque e de escolta para os franceses e uma combinação antitanque e apoio para os alemães. A versão antitanque francesa é identificada pelo visor montado no eixo. Transporta mísseis Hot 2 ou Tri-Gat. Guiado por um sistema de infravermelho, o Tri-Gat é similar ao Hellfire, porém é muito melhor como arma guiada. A versão francesa de escolta e de fogo de apoio é diferente da versão antitanque por ter um visor montado no teto e um canhão de 30 milímetros no nariz. Vemos aqui uma demonstração das 2 versões numa operação conjunta.
esquerda. O Tiger, que entrará em serviço em 1999, significará um grande passo para a aviação militar europeia. A criação do Hooivok é fruto da experiência em combate adquirida pelos sul-africanos durante as guerras na Angola e Namíbia. Utiliza muitos dos sistemas do helicóptero de transporte de assalto Puma e foi fabricado apesar das sanções internacionais. Uma grande quantidade de Hooivok está sendo produzida para a Força Aérea Sul-Africana. Devido ao preço bastante alto dos helicópteros exclusivamente de ataque, muitos exércitos estão usando versões armadas de helicópteros utilitários. São menos sofisticados, têm um menor rendimento, porém muito mais versáteis. O primeiro exemplo desta categoria é o Westland Lynx, do exército britânico, e que entrou em combate durante a tempestade do deserto. O Lynx continua sendo o principal helicóptero antitanque da Grã-Bretanha, com mais de 100 exemplares operando para a aviação do exército americano e para os fuzileiros ingleses. Suas duas turbinas Rolls-Royce Gen lhe conferem a velocidade e agilidade inigualáveis. A tripulação é formada de um piloto e um atirador sentados lado a lado. O atirador localiza os tanques inimigos com um visor montado no teto. Saindo do seu refúgio, o Lynx ataca o inimigo com 8 mísseis TOW guiados por cabo. O míssil francês Ar Magique, apesar de ter sido testado, ainda não está em serviço. O Lynx também foi testado com um míssil europeu HOT, similar ao TOW americano. Ambos são mísseis subsônicos, seguidos oticamente e guiados por cabo, pesando 20 quilos. Depois de lançado, o míssil leva 2 cabos de rastreamento nas aletas. O míssil, com um sinal luminoso na cauda, é seguido pelo atirador, que transmite as correções do seu curso às aletas de controle através dos cabos. O Lynx, além de ser o mais rápido do mundo, é muito mais versátil que um helicóptero de ataque biplace. Sua cabine pode transportar uma recarga de mísseis ou 1 tonelada de carga. Mas sua principal vantagem é a de funcionar como transporte de assalto, transportando 12 tropas especiais diretamente ao campo de batalha. O BO-105 é menor, porém é tão ágil quanto o Lynx. Por mais de 20 anos, foi o helicóptero antitanque padrão do exército alemão. Seu armamento é composto de 6 mísseis HOT dirigidos através de um visor montado no teto. No
final do século, o versátil BO-105 será substituído pelo Tiger. O OH-58D está equipado com visores montados no mastro e serve como escolta aérea e designador de laser para o Exército dos Estados Unidos. Ele opera em equipes de caça e destruição com os helicópteros de ataque Apache. O Gazelle da Aerospatiale do Exército francês realiza missões de escolta anti-helicóptero e anti-tanque. Para sua função de anti-blindado, dispõe de 4 mísseis ROT. Veremos agora uma missão típica da Guerra Fria, realizada pelos helicópteros de ataque Alat Gazelle. Os abrigos naturais disponíveis são utilizados ao máximo para evitar a detecção dos radares inimigos. Além dos principais tanques de combate, seus alvos prioritários são as plataformas de mísseis terra-ar, as peças de artilharia e os canhões antiaéreos. Quando localiza seus alvos, os helicópteros atacam com todas as suas armas: mísseis antitanques, canhões e foguetes. A maior ameaça para qualquer helicóptero são as armas de defesa aérea do campo de batalha, que vão dos mísseis portáteis aos sistemas dirigidos por radar montados em veículos com rodas ou correntes.
ataque inimigo foi aniquilado e existe uma pequena trégua na luta. Mas os reforços inimigos estão a caminho e o helicóptero deve ser rapidamente remuniciado e reabastecido para enfrentar esta nova ameaça. As armas pré-carregadas, como as lançadoras de 19 foguetes de 68 mm, diminuem o tempo de remuniciamento. Com os motores em funcionamento, este Tiger, em poucos minutos, estará pronto para voltar à ação. Durante a Operação Tempestade do Deserto, os pontos avançados de abastecimento do exército americano permitiram que os Apaches mantivessem seus constantes ataques contra os blindados iraquianos. Ao mesmo tempo que o Tiger e o Apache são testados, uma nova geração de helicópteros está sendo projetada. O ágil Comanche, que voou em 1996, é o mais recente helicóptero de ataque norte-americano e incorpora características de tecnologia ponta, capacidade invisível e tecnologia do programa dos caças F-22. Suas missões são as seguintes: reconhecimento armado, combate aéreo contra outros helicópteros e anti-blindados. Desde o seu início na Guerra do Vietnã, o helicóptero de ataque evoluiu até o ponto de desafiar a supremacia dos tanques. É insuperável em questão de mobilidade e potência de fogo. O helicóptero de ataque é a arma de combate que domina o campo de batalha.